Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos fazer um estudo da Bíblia. Aliás, nós vamos dar continuidade, né, ao estudo que nós temos feito, a Bíblia como ela é. Então, quero que você seja muito bem-vindo, você que está aí participando com a gente. Nós temos aprendido muitos princípios da Bíblia, nós temos reservado esse tempo, né, para ouvir o que Deus tem a dizer, examinar as Escrituras. Esse é o objetivo de Deus para a sua vida, o objetivo de Jesus para você, para todos nós, para que realmente você possa segui-lo, servi-lo, de livre e espontânea vontade, seguindo somente o seu Deus, aquele que te criou, aquele que te sustenta e aquele que quer o melhor para a sua vida, né? Quero aqui compartilhar a tela aqui com você, para que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo, né? A Bíblia como ela é. Por que a Bíblia como ela é? Porque nós estamos trabalhando aí o eterno propósito de Deus. É um propósito que nunca muda, por isso que ele é eterno, né? O eterno propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida e para a vida de todas as pessoas, né? Então, muito interessante nós trabalharmos ponto a ponto. Nós estamos aí passeando pela Bíblia, começando no Velho Testamento, que nós vamos chegar até o livro de Apocalipse. Por isso que eu aconselho você a reservar um tempo durante o seu dia para que você ouça, né? Pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e veja o que Deus tem para você. Acompanhe esse passeio que nós vamos dar, né, na Bíblia, né? Então, meu nome é Anderson de Jesus, eu estou aqui trabalhando sobre os livros da Bíblia, né? Fazendo esse ensino, o eterno propósito de Deus. Espero que Deus nos abençoe para que a gente possa continuar a chegar até o livro de Apocalipse, tá bom? Então, está à sua disposição. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, nós estamos à sua disposição, pode fazer aí nos comentários abaixo, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre a segunda parte. Então, nós já tivemos a primeira parte e hoje nós vamos falar sobre a segunda parte, dando continuidade à Bíblia como ela é. Então, primeiro nós vamos entrar numa visão panorâmica da Bíblia. Por quê? Essa visão panorâmica começa no Velho Testamento. A trajetória de Deus, de Adão e Eva. Então, nós vamos passar por essa visão panorâmica, como eu falei na última lição, né? na última aula. Nós temos que ter uma visão panorâmica no geral da Bíblia. Não somente um versículo ou um capítulo. Nós temos que ter uma visão geral antes de começar a ler a Bíblia, né? Por quê? Porque muitas pessoas têm desejo de conhecer, têm vontade de conhecer a Bíblia, mas às vezes não consegue entender, compreender o que Deus está dizendo. E com certeza muitas pessoas se perdem. Por quê? Porque não entendem, não compreendem e muitas das vezes acaba achando tudo aquilo que é ensinado sendo correto. Mas a verdade não é isso que Deus deseja para a sua vida. Deus deseja que você pegue a Bíblia, abra a Bíblia e que você possa examinar as passagens que você está recebendo, tá bom? Então, nós falamos aqui na aula passada também o livro mais divulgado no mundo, que é a Palavra de Deus, que é a Bíblia. Todos os anos é o mais vendido, traduzido em mais de 2.000 línguas. É o livro de Gênesis a Apocalipse, que está à sua disposição. Nós também falamos sobre Começa Tudo com Deus. Deus de eternidade a eternidade, ele sempre existiu e sempre ele vai existir. Tudo que está aqui na Terra pertence a Deus. Por quê? Porque foi ele que criou. Inclusive, você pode até assustar se eu disser para você que o diabo também é de Deus. Por que ele é de Deus? Porque ele foi um anjo criado por Deus, né? Então é permissão de Deus também. E você vai entender um pouco mais à frente. Então, por isso que é importante que eu quero que você prepare seu ouvido, prepare sua mente, prepare seu coração para que você possa
entender e compreender com mais nitidez a palavra do Senhor, tá bom? Então tudo começa com Deus, depois vem o Espírito Santo, depois são os homens inspirados por Deus, como Moisés, Davi, Salomão, Paulo e muitos outros. E hoje você tem livre acesso à palavra de Deus. Infelizmente, muitos países não têm essa liberdade que nós temos hoje, de ter livre acesso à palavra de Deus. Então, você tendo a Bíblia nas suas mãos, claro que você vai conhecer o Deus Todo-Criador, o Deus Todo-Poderoso. Toda a plenitude do Senhor se revela através da palavra dele. E agora está nas suas mãos. Isso tudo começa agora com você, de você agora para frente, tá bom? Então aí nós temos o Velho Testamento, que são divididos em 4 partes: a lei, a história, a poesia e a profecia. O Velho Testamento foi escrito no hebraico, como já falei na aula passada. Aqui nós temos o Novo Testamento, que é dividido em 6 partes, né? Poesia, profecia, biografia, a história, epístolas, de Romanos a Judas, e aí nós temos a profecia do livro de Apocalipse, completando aí 66 livros de Gênesis a Malaquias. Aliás, de Gênesis a Malaquias, o Velho Testamento. De Mateus a Apocalipse, formamos aí o Novo Testamento. Juntando os dois, completamos aí 66 livros à nossa disposição para que para que todos nós possamos entender e compreender com mais nitidez a palavra do Senhor. O Novo Testamento foi escrito no grego, como já falei na aula passada também. Nós temos muitas referências físicas, temos aí várias imagens, comprovando que realmente a Bíblia é escrita por Deus, é inspirada por Deus. Então nós temos aí a história para confirmar tudo que a Bíblia está dizendo, tudo que você precisa para realmente acreditar que a Bíblia ela veio do Senhor. E o mais interessante, por mais que às vezes você possa parar e pensar, falar, mas foi o homem que escreveu a Bíblia. Concordo com você. Só que não foi qualquer homem que escreveu a Bíblia. Foram homens escolhidos por Deus. Isso que é importante. Não foi o primeiro homem que foi encontrado ali na esquina que, você vai, vem cá, escreve. Não. Foram homens que tinham história. Foram homens que tinham uma vida com Deus. E muitos registrados de suas vidas foram permitidos por Deus em estar na palavra dele. Temos a história do apóstolo Paulo, temos a história de Davi, temos a história de Salomão, temos a história do apóstolo Pedro. Então tem várias histórias, homens que realmente, além de deixar a sua história registrada na Bíblia, escreveu alguns livros da Bíblia. O que mais escreveu os livros da Bíblia foi o apóstolo Paulo, que escreveu mais ou menos umas 13 a 14 cartas do Novo Testamento, ok? Como eu já falei, são 66 livros que formam um só. 40 autores, um período de 1.600 anos. Aí nós temos a Bíblia completa. Muito interessante, ó. Quando você tem ela completinha, você vai entender que nada mais precisa do que a própria palavra. Porque o próprio Deus, ele não autoriza ninguém escrever alguma coisa e colocar na sua própria palavra, porque não tem sentido, não tem vínculo com outros livros. Agora, o Velho Testamento, com certeza, tem vínculo com o Novo Testamento. Então, isso que é interessante. E o mais importante é que, se você não acredita na Bíblia, você pode acreditar sobre as vidas transformadas de uma pessoa que tem um coração sincero e vai buscar a Deus através da sua palavra. Essa é a melhor alegria que o mundo possa ter, uma pessoa sendo totalmente transformada por buscar verdadeiramente a fonte, que é Deus. Porque essa é a vontade dele. Então,
visão panorâmica que nós comentamos aqui desde o início, nós temos aqui as eras da Bíblia, né? As eras bíblicas. Nós temos o período dos acontecimentos, nós temos também o período pessoal, as passagens da Bíblia, e nós temos os anos que foram registrados, isso que você está vendo nessa visão panorâmica. Por quê? Olha lá o primeiro, pré-história. Onde que começou a pré-história? Na criação. Lembra lá do dilúvio, no livro de Gênesis? Começou com quem? Quais foram os personagens? Adão e Noé. Lembra que Deus escolheu um homem, que era Noé? O que você acha, né? Você deve ter conhecido a vida de Noé. Nós poderíamos parar e pensar assim, mas por que Deus não escolheu um engenheiro, uma pessoa capacitada para fazer a arca? Por quê? Aí você pensa assim, né? Porque Noé não era engenheiro, Noé não tinha muitas habilidades. Isso mostra que quando você não tem nenhuma habilidade, através de Deus, tudo pode acontecer. Por quê? Porque Deus quer um coração que vá fazer o que Ele quer, não o que o seu coração quer. Provavelmente, se Deus tivesse escolhido um engenheiro, vamos supor que você seja Deus, você escolhe um engenheiro para fazer uma obra. O que você vai acontecer? O engenheiro vai querer ditar algumas coisas. Não, deve ser assim, deve ser assado. E Noé, com certeza, falou, Senhor, está pedindo para fazer, vamos fazer. Nunca fez senão, mas com o Senhor a gente faz. Isso que é interessante. Então, nós vimos isso no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 10. Onde aconteceu isso? Quais foram os anos? 1.600 anos. Isso foi 4.000 anos antes de Jesus chegar, antes de vir Jesus. A era patriarcal, que é a família, né? Que foi no período do dilúvio, lá no Monte Sinai. Quem foram os personagens? Noé e Moisés. Aí tem as passagens, os anos de 900 anos, 2.400 anos antes de Cristo, que aconteceu a era patriarcal. A era mosaica, a nação israelita, né? O povo de Israel, o Monte Sinai. Aí chega João Batista. Quais foram os personagens? Moisés, do Monte Sinai. Depois vem João Batista, saindo ali, falando sobre essa passagem falando no Êxodo capítulo 20 e também em Malaquias. E foi no período de 1.500 anos antes de Jesus voltar, antes de Jesus vir, né? Antes de Cristo. Na era mosaica, que era que eu já falei, agora Jesus Cristo e o seu ministério, qual foi o período do ministério de Jesus? Foi o nascimento e também a cruz, que é o personagem da pessoa de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João, e também o livro de Atos. Quando no capítulo 1 de Atos, Jesus está se reunindo em Atos capítulo 8, dizendo que os apóstolos, todos ali reunidos, e vendo Jesus voltar. Esse mesmo Jesus que está subindo aos céus, um dia ele voltará. Eu estarei com vocês por toda a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês por todos os momentos. Agora vão, pregue a palavra na Judéia, na Capadócia, em todos os confins da terra. O livro de Atos, capítulo 1. Aí começa ali, Jesus sai de cena, em pessoa física, e ali começa os apóstolos, com a mensagem de Deus que Jesus deixou, continuam levando essa mensagem. Isso nós vemos isso nesses livros, que foi em 3 anos e meio antes de Cristo, né? O que está dizendo na questão dos anos. E a era cristã foi o quê? A cruz, a volta de Jesus, Jesus Cristo, que foi o personagem, o livro de Atos, que fala realmente também dos acontecimentos dos apóstolos, e também o livro de Atos, capítulo 2, que fala sobre o nascimento da igreja da Bíblia. Qual a passagem que fala sobre aonde nasceu a igreja? Qual foi o primeiro movimento onde começaram a se reunir pessoas que não eram paredes, porque a igreja não é parede, né? A igreja são pernas, são pessoas,
Então foram mais de 3.000 pessoas batizadas naquele momento ali, de Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2. É o nascimento da igreja. Então essa história é muito linda, né? Isso foi 2 anos depois que Jesus morreu, depois de Cristo. Então você tem aqui uma visão panorâmica para você que nunca leu a Bíblia, para você que tem uma Bíblia em casa e já teve tantas vontades de abrir e ler, mas às vezes não consegue entender. Hoje você lê Atos, amanhã você lê Salmos. Tem muitas pessoas que gostam de ler muito o livro de Salmos, mas o livro de Salmos não vai te dar um embasamento de conhecimento da história. Quando você pega essa visão panorâmica, isso fica mais fácil de você ter uma compreensão, um entendimento melhor, né? Então, meu aconselho, eu aconselho, se você realmente nunca leu a Bíblia, ou se você já leu várias vezes e não conseguiu entender, comece lendo o livro de João, o Evangelho de João, que vai falar realmente de Jesus e o que você precisa fazer diante de Deus, diante de Jesus. Muitas pessoas pensam, mas para mim ler o livro, eu vou começar do início, então preciso começar de Gênesis. Não, você pode focar no livro de João, mas você também pode ir lendo aos poucos o livro de Gênesis na sequência correta. Mas primeiro eu aconselho as pessoas a lerem o livro de João, porque se você ler Gênesis, depois você vai continuar nas leis, Números, Deuteronômio, Levítico, Êxodo, não vai falar para você tomar uma decisão hoje. Se você quer tomar uma decisão hoje na sua vida, você sente que precisa tomar uma decisão, é o livro de João que vai te ajudar a tomar essa decisão hoje. Mas isso não impede você também de querer conhecer toda a Bíblia, tá bom? Continuando aqui, então, como a Bíblia é? Como ela é? Hebreus 11:3, aceitar a criação de todas as coisas pela fé. Então, o que Deus está querendo dizer através do livro de Hebreus? Ele está pedindo para aceitar a criação de todas as coisas pela fé. Muitas vezes você não vai ter oportunidade de visitar países, né, ou cidades onde Jesus esteve, mas você acredita porque você ama Deus, você acredita na palavra dele, você busca Deus e a sua vida começa a prosperar em todos os sentidos, e aí você olha tudo isso como fé, porque você ama Deus e Deus quer que você viva pela fé. Até Jesus disse, mais feliz é aquele que não vê. Porque ele disse isso para Tomé. Tomé, você tocou e você viu. Mas eu te digo que mais feliz ainda é aquele que acredita em mim, acredita em Deus, acredita em Jesus, mas não precisa ver, acredita pela fé. Ok? Então, o livro de Gênesis, em 1450 a.C., foi a origem, o início e a fonte, no princípio. Lembra no princípio? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, sexto dia, sétimo dia, que Deus criou todas as coisas. Então, o primeiro livro do Pentateuco, que é o Gênesis, tá bom? Que é a lei. Qual que é a lei? São os primeiros 5 livros que formam a lei de Moisés, e também o autor foi Moisés, tá bom? Os judeus chamam a lei de Torá. Por que Torá? No qual se conta como tudo o que existe começou e como surgiram os seres humanos, os animais, as plantas, o pecado e as suas consequências. Então, esse livro de Gênesis mostra toda essa trajetória da criação e também mostra quando e como que o pecado chegou no mundo. Então, o livro se divide em 2 partes. Quais são elas? A primeira parte é do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis, conta o começo de tudo. Encontra-se aqui a história de Adão e Eva, a história de Caim e Abel, e o dilúvio, e também a Torre de Babel. Tudo isso você encontra onde? Em Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11. Tá bom? E qual é a segunda parte que se divide o livro de Gênesis? Que é do capítulo 12 ao capítulo 50. Conta a história de quê? A história dos patriarcas hebreus. Quem são? Abraão, Isaac, Jacó e seus filhos. Quem foram o começo
que foram, né, o começo das 12 tribos de Israel. E o livro termina com a história de José. Não sei se você já ouviu falar sobre... tem vários programas na televisão falando da história de José, a época da vaca gorda, a época da vaca magra, que José ficou muito famoso e através da sabedoria, né, através das condições que Deus deu a José, tudo que ele punha a mão prosperava. E José foi a razão de seu pai Jacó e os seus irmãos virem para Egito. Essa é uma história fantástica, linda, e tem muitas aplicações para as nossas vidas de hoje, tirando da história de José. Ok? Continuando aqui, o propósito da criação aconteceu em 4.000 antes de Cristo. 4.000 anos antes de Cristo. Esse foi o propósito da criação. Olha só, Provérbios capítulo 16, verso 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Então, tudo que você vê no mundo, nada foi por acaso. Nada foi criado em vão. Deus criou tudo. Deus criou todas as coisas para determinados fins. Deus tem planos perfeitos para a sua vida. Então, se você está me ouvindo, se você está me vendo, Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Então, se tem dado alguma coisa errada na sua vida, é importante buscar mais a Deus. Eu digo buscar a Deus com os olhos de Deus. Não busca a Deus com os olhos do homem. Como assim? Porque quando você busca a Deus da forma que Ele deseja, da forma que Ele quer, com certeza você vai encontrar aquilo que você busca. O quê? Você vai encontrar uma vida plena, uma vida completa, uma vida com sentido. Eclesiastes capítulo 3, verso 11 diz o quê? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Isso quer dizer que Deus sabe o que Ele quer. Deus sabe o que quer. Por isso que tudo que Ele fez foi formoso. Então, por isso que quando nós lemos essa passagem, precisa vir em nosso coração um grande sentimento de gratidão, porque tudo que Deus fez é formoso, né? Tudo que Deus fez é perfeito, inclusive você e eu, nós somos perfeitos diante de Deus. O pecado jamais destrói a imagem nossa diante de Deus. Sempre nós vamos ser semelhança de Deus, ok? Então, aqui nós temos 6 pontos muito importantes. O primeiro é o quê? Falando sobre o propósito da criação. Deus criou o céu. Salmos 19, 11. Para que Deus criou o céu? Para declarar a glória de Deus. Então, Deus fez o céu, foi para Ele. Deus fez o céu primeiro para Ele. Depois foi para reservar um lugar para nós. Porque Deus espera que todos nós, do jeito que nós viemos, puros, nós voltamos para o Senhor. Então, por isso que os céus declaram a glória de Deus. Os relâmpagos declaram a glória de Deus. A chuva, a brisa, a neve, tudo declara a poderosa glória de Deus. Número 2, os astros. Salmos 136, verso de 7 a 9, diz que para iluminar. Então, tudo tem um propósito. Tudo foi criado por Deus e tem um propósito. Então, os astros foi para Deus como um sinal, como sinais, de acordo com Gênesis 1. Então, a Terra, por exemplo, Deus criou a Terra para quê? Para ser habitada pelos homens. Então, tudo tem um propósito. Olha que gostoso. Deus criou a Terra, foi para o homem. Foi para que o homem viesse para a Terra, para governar. Isso é muito importante. E o mar, os rios, foi para fornecer água para o homem. Olha só que Deus, os mínimos detalhes. Talvez você possa pensar, mas Deus não lembra mais de mim. Deus me abandonou. Estou tão longe de Deus. A minha vida anda tão bagunçada. Estou tão longe de Deus. Você está completamente enganado. Quando você olha para a terra, você olha para o céu, você olha para o mar, você olha para os rios, você olha para o arco-íris, você olha para a chuva, tudo isso.
Deus fez para o seu benefício. Deus fez para que o homem se sentisse pleno e abundante, mesmo através do pecado no mundo. Número 5, as plantas e os animais que Deus fez fornecem o que? Alimento. Então, os animais foram criados para fornecer alimento para os homens. Isso é a vontade de Deus. Por isso que nós temos o Velho Testamento e o Novo Testamento que fala como que nós devemos tratar os animais. Fala do porco, fala de vários animais como que nós devemos se comportar. Número 6, o homem. Por que Deus fez o homem? Foi criado à sua imagem e semelhança. Então, o homem que Deus criou foi um homem criado sem pecado, de acordo com Gênesis capítulo 1, verso 26 a 28. Então, você e eu, nós temos poder para nos livrar do pecado. Por quê? Porque é a vontade de Deus. Deus deseja que você seja santo, puro. Santo quer dizer separado. Você é uma pessoa que foi separada para Deus. Santo não é aquele que fez milagre, é aquele que alguns intitula, né? A imagem, ou uma figura, ou um retrato, não. Santo é separado. Você está separado do pecado para viver para Deus, para glorificar a Deus. Ok? O ponto B vai falar sobre a natureza do homem. Olha só que interessante. O homem foi criado como corpo, alma e espírito. Isso é muito importante, viu? Aliás, existem muitas pessoas que têm muitas dúvidas a respeito desse ensino, corpo, alma e espírito. No livro de Jó, capítulo 32, verso 8, diz: na verdade, há um espírito no homem. Quando que há um espírito no homem? Quando Deus fez o quê? Soprou. Deus soprou nas narinas do homem e o Espírito Santo, o Espírito habita no homem. Então, primeiro nós temos corpo, alma e espírito. E o Espírito não é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, isso é uma outra realidade, isso é um outro estudo. Importante que o que nos dá vida é o Espírito, que Deus colocou quando nos criou. Em Eclesiastes capítulo 12, verso 7, o Espírito foi dado por Deus, quando ele soprou, como eu já disse. Provérbios 20, versículo 27, esse Espírito esquadrinha. O que é esquadrinhar? Esquadrinhar é partir em mínimos pedacinhos. Isso é o que Deus faz comigo e com você. Então, esse Espírito esquadrinha, examina, investiga com atenção. Isso que Deus faz. Para você ver que Deus é a pura perfeição que existe em toda a terra. Então, o Espírito, ele esquadrinha todo o íntimo do nosso corpo. O mais íntimo do seu ser, Deus sabe. Porque Deus que nos criou. E Deus sabe muito bem como nós funcionamos. Quando nós estamos dando errado na vida, é porque é da nossa parte e jamais da parte de Deus. Por quê? Porque Deus nos fez perfeito. Agora, se você é uma pessoa que sente que não está dando certo na vida, precisa avaliar o que aconteceu na sua história passada para que viesse a impedir você de ser aquilo que Deus te criou. Em Romanos 8 diz que o Espírito afirma com o Espírito Santo que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus afirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Em Gênesis 2:7 diz: alma vivente, sentimento, amor, compaixão, íntimo, desejo, consciência, emoção. Olha para você ver que todos os funcionamentos do nosso corpo, a Bíblia descreve. Para você ver que antes de ciência, antes de qualquer coisa que o mundo diz que o mundo existe através de macaco, através de muitas outras coisas, Deus
ele criou todas as coisas. Mais à frente nós vamos falar sobre isso, que agora não vem o caso. Em Gênesis 35, verso 18 a 19, diz que morreu ao sair-lhe a alma. O que acontece? O corpo fica após a morte e a alma é retirada. Lucas 12, 19 diz, a alma, que é o íntimo, vai prestar o quê? Vai prestar contas diante de Deus. Em Romanos 14, 12 também diz isso. Então você tem aqui várias passagens mostrando a natureza do homem, mostrando a criação do homem. Porque se existiu alguma dúvida na sua mente, agora não vai existir mais. Por quê? Porque você tem a Bíblia nas mãos, você tem as passagens na sua tela e você pode consultar à vontade. Tá bom? E para a gente terminar essa parte, Eclesiastes 12, 7 diz o quê? O corpo volta ao pó e o espírito volta para Deus. Olha só, Deus pensou em os mínimos detalhes. Então, quando nós buscamos a criação de Deus em mínimos detalhes, muitas das vezes, sabe o que nós vamos encontrar? Aquilo que está impedindo nós de ter dado errado alguma vez na vida. Quantas pessoas podem parar e pensar agora que gostariam de ter alcançado alguma coisa e ainda não alcançou? Por isso que, quando você pensa nos detalhes, você vai ter o conhecimento. E tendo o conhecimento, você vai conseguir achar alguma coisa que pode estar acontecendo, talvez, que esteja impedindo você de avançar em alguma área que você deseja. Então, no ponto C, nós vamos falar sobre as bênçãos dadas ao homem. Para você ver que Deus, ele pensou em todos os detalhes, inclusive a natureza para servir ao homem. Para você ver que Deus sempre quis, até hoje, Deus sempre deseja que o homem assuma o seu dever, assuma a sua posição de governo, que aprenda a governar pelo menos a sua própria vida, pelo menos os seus próprios pensamentos, que não caia nas ciladas do diabo, por exemplo, que não caia nas ciladas dos inimigos, mas o quê? Que ele aprenda a governar a sua vida, que ele saiba aonde ele está e aonde ele precisa chegar. Que o homem saiba de onde que ele veio, qual é a sua essência, qual é a sua genética. Antes de você ter contato e saber quem é o seu pai, Jesus, aos 12 anos, já sabia quem era o pai dele. Era Deus, aos 12 anos. Em Lucas, capítulo 2, verso 41, você vai ver lá. Jesus, aos 12 anos, ele já sabia o que ele queria. Ele já sabia que ele era filho de Deus. Mas ele também sabia que ele era filho de José e Maria, né? Mas Jesus, aos 12 anos. Isso mostra o quê? Isso mostra que Deus, ele deseja que todos adquiram maturidade. Só que, infelizmente, muitos vão adquirir maturidade quando já passaram dos 50 anos, ou dos 40 anos, ou dos 30 anos, e Jesus já estava alcançando ali a maturidade aos 12 anos de idade. O que é maturidade? Maturidade é você conhecer além, você conhecer para que você possa ter condições de colocar os seus pés aonde você quer, não aonde as circunstâncias ou qualquer outra pessoa faz com que você coloque. Tá bom? Em Gênesis 1, 26, para a gente abrir um pouco mais a nossa mente, está dizendo o quê? A imagem e semelhança de Deus, fertilidade, domine sobre todas as coisas. Isso sempre Deus declarou, não escondeu de ninguém. Deus deseja que todo homem tenha realmente o domínio no jardim, sem pecado, sem dor, sem suor, sem praga na terra, sem malícia. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Deus criou o jardim do Éden, e lá ele colocou o homem, lá não existia nada disso. Antes do pecado não existia nada disso. Não existia nada de quê? Não existia suor. Então provavelmente não era. O homem não precisava trabalhar para poder ter fartura. Não tinha dor. Não existia o pecado. Não tinha gafanhotos. Não existia malícias.
Por isso que dentro do homem tinha o quê? Tinha a pureza. Se tem a pureza, ele não tem olhar para o pecado. Ele não vai olhar com segundas intenções. Por quê? Porque ele não tinha sido ainda corrompido. Então, todas essas bênçãos foi dada antes do relato da queda do homem. Em Gênesis capítulo 3, que começa no capítulo 3 de Gênesis, a relatar a queda do homem. As bênçãos, continuando as bênçãos dadas ao homem, Deus pensou em fartura para o homem. Eu quero dizer uma coisa para você. Até hoje, mesmo com pecado, Deus deseja que você seja uma pessoa abundante, uma pessoa próspera, uma pessoa com fartura. Isso é a vontade de Deus. Por isso que, se depender de Deus, todas as pessoas vão ter fartura. Mas aí, se não tem fartura, é por causa do homem, não é por causa de Deus. Continuando aqui as bênçãos do homem, olha só, imagine comigo. Um homem que está vivendo no Jardim do Éden, que é um lugar perfeito para qualquer pessoa morar. Imagine que você mora em um lugar tão perfeito que não existe nada de dor, de maldade, de crueldade, tudo que o mundo hoje está encharcado, né? Imagina que maravilha viver um mundo desse. Então, e todas as noites, o que tinha além de tanta fartura que o homem tinha à sua disposição? Tinha Deus descendo do céu para andar com Adão. Então, Deus vinha conversar com Adão. Deus vinha ter acesso com ele, face a face, ombro a ombro. Então, o que mostra aqui para nós? Que mesmo hoje, através do pecado, mesmo com o mundo no pecado, o pecado tem entrado no mundo, Deus quer andar com você. Deus quer ter acesso, Deus quer bater um papo com você, mas não para cobrar, não para exigir, não para te punir. Deus não está com um chicote na mão. Sabe o que Deus está na mão? Ele está com a mão aberta para te abraçar. Por isso que muitas das vezes o que coloca um chicote na mão de Deus, sabe o que é? São as nossas maldades. É a corrupção em nosso coração que coloca um chicote na mão de Deus. Deus não está com chicote. Deus te aceita como você é. A partir do momento que você tira o pecado, você continua sempre sendo a imagem e semelhança de Deus. Então, olha só, continuando aqui, ó, despretensioso, sem barreiras, né, desfrutando da companhia um do outro. Isso era o relacionamento de Deus com o homem antes do pecado, né? Então, esse é o quadro do relacionamento que existe entre Deus, Adão e o Jardim do Éden. E que esse Jardim do Éden hoje só depende de mim e de você. Por quê? Porque hoje nosso mundo é um mundo espiritual. Nosso mundo é um mundo pela fé. Então você pode sim buscar esse relacionamento com Deus. Você pode sentir sim o calafrio de andar com Deus. Porque Deus quer andar com você. Então, esse livre acesso ao trono de Deus está à sua disposição. Está à minha disposição. É o que Adão tinha. Então, Adão tinha a oportunidade de encontrar com Deus todos os dias. Encontrar Deus face a face. Olha só que delícia, né? Você encontrar com Deus face a face é você buscar a sua verdadeira essência. É você ativar verdadeiramente o seu propósito de vida. Então, aí você vai sentir nas suas orações que Deus está sempre ali, do seu lado. Deus está sempre disposto a te amar, a cuidar de você. Em Gênesis 2, 15 a 17, ó, um mandamento: não matarás, nem tocarás na árvore que está no meio do jardim. Então, isso aqui é muito importante, porque quando Deus deixa abundância para Adão e Eva lá no jardim, ele deixa o homem e a mulher não sentir falta de nada. Mas Deus deixa também limites. E para que servem os limites?
para mostrar o amor de Deus por você. Porque se um pai não coloca limites no filho, ele não o ama. Quando o pai ama o filho, é porque ele coloca limites. Porque se ele não colocar limites, o filho andando pode cair no buraco. E quando for ver, já é tarde. Então, o pai ama o filho quando não coloca limites? Não. É um pai que cria um filho mimado. O filho faz o que quer. Não. Então, o que Deus fez? Colocou limites antes do pecado, lá no Jardim do Éden. Fala, olha, você vai ter de tudo, fartura de tudo que você pensar. Mas não mexa, não faça. Então, Deus já tinha dito para ele que tinha algo que ele não precisava fazer. Que ele não precisava daquilo. Mas o que aconteceu? O Senhor Deus colocou o homem no Jardim do Éden para cuidar do jardim, para cultivar o jardim. E o Senhor Deus ordenou ao homem. Olha o que Deus ordena antes do pecado. Coma livremente de qualquer árvore que você encontrar pelo jardim, mas não coma a árvore do conhecimento, a árvore do bem e do mal. Porque no dia em que você comer, certamente você morrerá. Então, Deus já abriu o jogo para Adão e Eva, dizendo, vocês podem tudo, mas tem isso aqui, ó, deixa quieto, não mexe não. Mas o que acontece? Qual é a primeira situação que gerou no coração de Adão e Eva? Por onde que eles foram pegos? Pelos olhos. Por quê? Porque eles passaram a desejar algo que Deus tinha dito não. E muitas vezes é assim na nossa vida. Está na nossa carne. Às vezes você não dá muita importância quando alguém diz sim. Quando alguém deixa livre. Quando alguém libera geral para você. Aí você não valoriza muito. Mas é só dizer não. É só colocar uma barreira. É só falar pare. Sabe o que aguça? Ah, mas disse pare? Não, eu quero. É desse jeito. Acontece, presta atenção. Acontece com o coração quando a criança nasce. Quando ela não tem ninguém olhando aquele brinquedo. Não tem ninguém pegando aquele brinquedo. Quando a criança pega, o outro já fala, esse brinquedo é meu. Mas por que antes a criança não tinha interesse, agora tem interesse? O que o pai muitas das vezes faz? Toma o brinquedo daquela criança e dá para o outro. Não. A criança pegou o brinquedo, então a hora que ele tirar o foco desse brinquedo, a hora que ele perdeu o interesse, aí você pega. Ao contrário disso, não. Porque tudo que é proibido, muitas das vezes, a nossa carne diz que é o quê? Que é gostoso. Só que não entende o que tem por trás dessa cortina, entre aspas. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Então, o que eu e você precisamos ter? Um bom relacionamento com Deus para ter a percepção aberta para enxergar quando as ciladas estão à sua frente. Para você tentar ouvir a voz de Deus quando Deus dizer não, é porque é para o seu bem. O que aconteceu? O pecado entrou no mundo através de Adão e Eva. Por quê? Porque eles foram pegos pelos olhos. E nós vamos falar isso mais à frente, tá bom? Então, falando da passagem da criação do universo, da criação da terra, a criação da natureza, a criação de todas as coisas, nós falamos até aqui. Então, a próxima aula, o próximo momento que nós vamos ter, nós vamos falar sobre a queda do homem. E se eu fosse você, eu não perderia esse momento. Você sabe por quê? Porque muitas das vezes, eu já tenho até aqui na mente algumas passagens tão fortes, que você muitas das vezes vai falar, nossa, mas eu não tinha pensado por esse lado. Nossa, mas eu não tinha visto isso. Que interessante. Então, é assim, na queda do homem, lá no Jardim do Éden, aconteceu coisas terríveis. Mas isso é importante que eu e você possamos saber. Por quê? Porque Deus quer que você saiba. Porque você sabendo dessas coisas, muitas das vezes, isso pode salvar o seu casamento, isso pode salvar o filho que às vezes está querendo um passinho para entrar nas drogas, isso pode salvar a sua maneira de educar os seus filhos, isso pode salvar o seu trabalho, isso pode salvar
é a sua própria vida. Então nós estamos falando aqui, não é de coisas encontradas ali em qualquer igreja que não leva a Bíblia a sério. Nós estamos falando aqui da essência, da pureza da palavra. Nós estamos falando aqui de acordo com a Bíblia a Bíblia como ela é. Pura, simples, sem complicações, fácil de entender, fácil de viver. O que precisa é abandonar toda a religiosidade, abandonar todas as crenças do mundo, abandonar todas as regras, tudo aquilo que você aprendeu com um pastor que não segue o que Deus quer. Porque hoje em dia, eu vou te contar, viu? Para você encontrar um ensinamento puro e verdadeiro, está quase sendo raro. Por quê? Porque nós temos um batalhão de pessoas que vão para a igreja, colocam a Bíblia debaixo do braço, mas não conhece nada de Deus. Não sabe quem é Deus, não sabe quem escreveu os livros. Se eu perguntar, por exemplo, para um evangélico, já teve uma experiência de perguntar para um evangélico que acho que ele tinha quase 15 anos na igreja. Ia para a igreja todos os dias, quase, andava com a Bíblia, lia a Bíblia, mas eu perguntei para ele quem escreveu o livro de Atos. Ele não teve resposta. Eu perguntei para ele quantos apóstolos Jesus chamou. Ele disse 12. Que isso? É 12 mesmo? Quantas cartas o apóstolo Paulo escreveu? Não precisa fazer curso teólogo para você saber dessas coisas. Precisa examinar as escrituras. Então agora você está tendo oportunidade. Se você não sabia, você vai saber. Quem escreveu o livro de Apocalipse? Não sei. Para que servem os símbolos do livro de Apocalipse? Não sei. Aí o que acontece? Você vê muitos pastores trazendo essas aplicações para nossas vidas de hoje e fazendo uma bagunça. Então por isso que quando você abre a Bíblia, quando você lê as passagens da Bíblia, você vai montando o quebra-cabeça. Você vai montando a ideia, você vai montando a mensagem de Deus no seu coração. E nem o diabo tem poder para tirar. Quando você coloca a essência de Deus no seu coração, você vai conseguir se libertar de tudo aquilo que pode estar amarrando a sua vida. Então, eu coloquei aqui 5h55, é porque nós vamos estar postando uma live, né? Nós vamos fazer a live 5h55 da manhã. Para quê? Para que as pessoas possam ter oportunidade, quando acordar de manhã, ter oportunidade de ter acesso a essa essência do Senhor, tá bom? Então, para complementar o nosso estudo de hoje, eu quero trazer algo muito importante para você sobre a nossa finalização de hoje, falando sobre crenças limitadoras. E você vai entender um pouco se tinha algumas crenças no coração, quais eram as crenças no coração de Adão, de Eva. Você vai poder entender se tem algumas crenças do seu passado que às vezes impediu você de ter os olhos abertos para enxergar a luz verdadeira através da palavra do Senhor. Então, as crenças limitadoras, o que são crenças? Crenças são coisas, são programas que foram instalados na sua mente quando você ainda era criança, que hoje você vive de tal forma. Então, nós vamos trabalhar, depois da mensagem, nós vamos trabalhar vários pontos para que você consiga entender mais a sua vida. As crenças limitantes são coisas que impedem você e você às vezes não consegue romper a barreira. Inconscientemente, você não consegue vencer alguma área da sua vida. Porque às vezes, por que eu quero contar uma história para você? Existia um casal que já estavam casados há 15 anos. E quando eles estavam namorando, no auge do seu namoro, o que a moça queria? A moça, né? Ela queria casar pura, ela queria casar virgem diante de Deus. Mas o que aconteceu? Ela já tinha conversado com o seu namorado, já fazia muito tempo que eles estavam namorando, eles já tinham até noivado, né? Então, teve uma vez, aliás, após o noivado, eles tiveram a oportunidade de ir para um sítio, para uma fazenda. E a moça já tinha conversado, os dois já tinham conversado e combinado que nós vamos ter relação, nós vamos ter a nossa vida conjugal
após o casamento. Que essa era a vontade de Deus na cabeça dela, e isso é a vontade de Deus para muitos, para a vida de hoje também. Né? Só que, infelizmente, muitas pessoas não conseguem entender isso. Isso já é um outro caso que a gente pode trabalhar isso depois. Mas o que aconteceu? Quando eles estiveram juntos no sítio, né? O que aconteceu? Após eles ter sido oficializado o noivado, eles foram para esse lugar. E o que aconteceu? Namorando, né? Você sabe que o calor vai aumentando, né? E ele sozinho no sítio, e ele foi aumentando o amor para com a moça. Os beijos, as mãos. Então foi aumentando aquele calor. E ela dizendo, para. O que aconteceu? Eles tiveram relação sexual. Então, e aí eles foram embora, passaram um tempo, eles se casaram, foram morar juntos, teve 2 filhos, viveu mais ou menos 15 anos juntos, e eles estavam ali quase naquele período ali de separação. Infelizmente, como muitos casais hoje, né? Estão quase naquele ali, um fio de cabelo para poder cada um seguir o seu rumo. Então, o que aconteceu? Eles viveram aquele 15 anos junto, e o que eles descobriram? Num aconselhamento, eles conversando com um amigo deles, da família, eles tinham contato com um pastor, com uma pessoa que realmente era de Deus, uma pessoa que aconselhava casais. E eles descobriram que aquela mulher ignorante, mulher sempre nervosa, mulher sempre agressiva, nada estava bom, ela reclamava de tudo. Então, ela viveu 15 anos, toda vez que o marido chegava do trabalho, brincava com os filhos, ela sempre estava brigando. E o marido não entendia por que a esposa é tão ignorante, que não pode fazer nada, que ela briga, que ela grita, que ela esperneia, que nada está bom. O que aconteceu? Eles foram encontrar a resposta dessa mudança de temperamento dela no aconselhamento. O que aconteceu? Ela olhou para ele em lágrimas e disse, sabe, lembra daquela vez que nós estávamos no sítio e que você passou por cima dos meus sentimentos, passou por cima do meu coração, passou por cima da minha alma, passou por cima do meu espírito, do meu corpo, como um trator de esteira. Nós tínhamos combinado que eu ia casar pura, mas você não deixou. Então, a mulher abriu o coração naquele momento para o marido, para o pastor. E o marido, de joelhos, chorando, falou, mas por que você não falou antes? Ela disse, quantas vezes eu tentava falar, mas você não deixava. Mas eu vou dizer, viu? Após aquele momento, aquela mulher, quando voltou para casa, era outra pessoa. Aquela mulher agressiva, nervosa, briguenta, tinha acabado de ser sepultada. Por que eu estou dizendo isso? Muitas das vezes, uma crença limitante, ela pode estar impedindo você de ter um casamento melhor. Ela pode estar impedindo você de ter uma saúde melhor. Inclusive, nesse mundo de pandemia, nós encontramos muita pessoa que está firme, feliz, para cima, né? Com energia. Quando a pessoa faz um exame e dá positivo com Covid-19, a pessoa vai morrer. E a pessoa se entrega, porque a resposta, muitas das vezes, está onde? Aqui. A doença está aqui, a cura está aqui. A doença está aqui, a cura está aqui. Então, nós encontramos tudo na nossa mente. Então, se tem alguma coisa... Então, aqui nós temos 12 áreas. Nós temos desenvolvimento intelectual, equilíbrio emocional, realização a propósito, recurso financeiro, contribuição social, família, relacionamento amoroso, vida social, criatividade, hobbies. Né? Nós temos aqui 12 áreas. Então, se olha para essas áreas e vê realmente, dá uma pausa aqui no vídeo, e olha para essas áreas e olha para a sua vida e veja o que está impedindo você
de viver todo o seu potencial como homem, como mulher, como profissional, como dona de casa, como mãe, como profissional, como a sua realização que você deseja. Veja se você realmente está conseguindo viver todo o seu potencial como homem, como mulher. Olhe para essas áreas. Se precisar de ajuda, nós estamos aqui à sua disposição, tá bom? Vamos aqui finalizar. Então, as crenças limitantes, ao longo da nossa vida, todos nós vamos adquirindo o quê? Crenças, que são algo que acreditamos e que muitas das vezes nos impedem de superar e de obter os resultados que desejamos. Essas crenças são conhecidas como crenças limitantes, crenças que te limitam a alcançar alguma coisa que você deseja, mas não consegue. Deseja, mas não consegue. Sabe aquele sonho, aquele curso de inglês que você sempre desejou fazer e não fez até hoje? Um relacionamento, um valor financeiro que você deseja, montar um negócio e não consegue. Então, o projeto é assim. Projeto bom é aquele projeto que tem data, viu? Quando você consegue, vai começando a fazer, de repente, desiste. Começa outra coisa, desiste. Começa outra coisa, desiste. Então, isso é chamado de crença. Tem alguma coisa que está instalada na sua mente, que veio lá do passado, através do seu pai, da sua mãe, da escola, da cultura, através de religião, através de muitas coisas, está impedindo você de alcançar aquilo que você deseja, tá bom? Então, repare comigo essa ilustração. Então, desde os 6 anos de idade, quando a criança nasce, ela vai crescendo e atingindo a fase adulta e a fase idosa. Então, desde criança à fase idosa, nós temos o quê? Nós temos um processo. E esse processo nós vamos aprender em que sentido? Durante a nossa infância, a parte da nossa juventude, somos baseados no quê? Fruto do meio em que estamos inseridos da educação dos nossos pais, professores, aquilo que eu já disse, né? Muitas das vezes as crenças instaladas em nossa mente veio dos nossos pais, da educação, veio de professores, que veio de amizades. Nós encontramos também muitas pessoas que estão feridas através de religiões, através de ensinamentos de igrejas que dizem que seguem a Deus, dizem que ensinam o que a Bíblia ensina, mas escravizam as pessoas, punem as pessoas, e muitas das vezes as pessoas estão chateadas de ser apanhadas por tantos anos, abandonam aquela religião, mas ainda carrega um fardo de crenças limitantes. E esse fardo vai acompanhá-la por toda a vida. Então, muitas pessoas, infelizmente, nasce, cresce e morre sem ter conseguido, sem ter alcançado aquilo que Deus deseja para a vida dela. Então, se isso está acontecendo com você, abre seus olhos e veja o que está acontecendo dentro do seu coração, se tem algo que está impedindo você de alcançar os seus sonhos. Tudo começa onde? Começa na infância. São os dedos apontados, são pais que não conseguem oferecer o melhor para o filho, porque os seus próprios pais não conseguiram receber dos seus avós. E aí vai de geração em geração. E o que acontece? Do 0 aos 6 anos de idade, a mente está aberta. E quando ela vai fechando, são instaladas todas essas crenças, né? Então, muito importante. Depois nós podemos aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, né? O que nós estamos vendo aqui? Mais dedos, olha. Crenças limitantes. Quais foram as suas? Ó, você não sabe ficar quieto. Já ouviu alguém dizer isso? Sai da minha frente agora, seu idiota. Eu lembro muitos programas de desenho, que é fácil de dizer, né? Seu idiota, seu burro. Você é um mentiroso. Dedo apontando. Se você fizer de novo, vai ficar de castigo. Olha o bicho-papão. Aprenda com seu irmão. Tudo isso, muitas das vezes, são ditos por pais, mas eles nem sabem o que estão dizendo, mas as consequências são
desastrosas. Uma palavra ou uma frase pode mudar o curso e o destino de uma pessoa. Então, dos 0 aos 6 anos de idade, olha como que está a mente. A mente está totalmente aberta. E tudo que ela aprendeu com o pai, com a mãe, que ela aprendeu na escola, com seus colegas, aprendeu na religião, aprendeu em algum lugar que ela foi criada, filho que foi criado com vó, filho que foi criado com tios. Então, olha só, ideias, pensamentos, atitudes foram o quê? Instalado na sua mente. E após aos 6 anos de idade, essa mente vai fechando, então está ali instalado esse programa, esse sentimento. E acontece o quê? Nós temos aqui a mente fechada, que forma o quê? Forma o consciente, que é a consciência, e forma o subconsciente. E também temos aí o corpo, que é uma imagem, né? Que é uma imagem, uma figura que nos dá entendimento sobre isso. Então, nós vimos, inclusive eu e você, é importante avaliar se tem alguma coisa que está fazendo com que a gente não consiga prosperar em alguma área da nossa vida. E se em algum momento nós estamos patinando, estamos buscando um resultado que nunca chega. É importante em algum momento parar, examinar e ver o que realmente está acontecendo. Ok? Nós temos aqui 10 crenças limitantes que só para você ter uma ideia, uma percepção melhor. Quem pode estar bloqueando a sua vida? Pensa aí comigo. Quem pode estar bloqueando os seus resultados, bloqueando a sua própria vida? E muitas das vezes, ou aliás, a maior parte das vezes, você age no piloto automático, você age inconscientemente. Então, olha só a primeira. Passei da idade para isso. Número 2. Não tenho as qualificações necessárias. Número 3. Eu não consigo. Tenho medo de falhar. É tarde demais. Não há nada que possa ser feito. Sou assim mesmo e não consigo mudar. Não tenho tempo suficiente para isso. Não tenho tempo suficiente para aquilo. É preciso sorte para ter o sucesso. Isso é impossível de fazer. Então, aqui só tem algumas para que você possa parar, dar uma pausa nesse vídeo e você possa avaliar se tem alguma coisa que está bloqueando a sua vida. Então, veja algumas frases de acordo com o que nós acabamos de ver para ajudar você nessa compreensão. Olha só os exemplos. Eu gosto de, mas não posso por quê? Eu gostaria de, mas não será possível por quê? Eu gostaria de, mas não vai durar muito. Por quê? Eu gostaria de, mas ouvi dizer que eu gostaria de, mas... Então, sempre, se você fizer essas indagações, pode ser que você consiga encontrar alguma coisa que esteja te bloqueando, tá bom? Então, boa parte do sucesso que você pode alcançar tem relação direta com os fatores psicológicos, viu? Por quê? Porque pesquisas mostram que 80% dos resultados que você obtém em sua vida são criados devido à maneira como que você pensa. Você já ouviu essa frase em algum lugar? As pessoas são contratadas por causa do seu currículo, mas são demitidas por causa das suas atitudes. As pessoas são contratadas por causa do seu currículo. O currículo é perfeito. Estudou, formou, preparou, está bem gabaritado, mas a mente é uma mente pequena. Ou talvez a postura, as atitudes não cabem no perfil daquela empresa. O que acontece? São mandados embora. Então, as crenças limitadoras são as principais causadoras de atitude que pode estar sabotando o seu sucesso. As crenças limitadoras são as principais causadoras de atitudes que podem estar sabotando os seus resultados. Então, nós finalizamos por aqui.
Se Deus permitir, nós vamos falar na próxima aula, né? Sobre algumas percepções de Adão e Eva. Então, eu quero terminar com essa frase para meditar, para finalizar essa meditação, né? As correntes que te prendem são mais mentais do que físicas. Quando você olha para essa imagem, quando você olha para essa figura, olha o tamanho da força deste animal e olha o que está impedindo ele de ser o quê? De ser totalmente livre. Por que muitas pessoas não conseguem encontrar a sua verdadeira liberdade? Muitas das vezes é uma estaca que pode estar impedindo ela de encontrar a sua verdadeira liberdade. Então, o que está limitando você? O que te limita hoje? O que você deseja hoje que você ainda não alcançou? O que você quer alcançar este mês, este ano? O que você deseja alcançar o ano que vem? O que você desejou o ano passado que não conseguiu ainda este ano? Então, o que está limitando você? Nós vamos voltar a falar um pouco mais sobre esse assunto, dando mais exemplos, para que você possa ter um entendimento melhor. E, com certeza, essa mensagem vai ajudar você em alguma área da sua vida, tá bom? Caso você tenha alguma pergunta, alguma dúvida, quer saber mais sobre esse assunto, entre em contato conosco, tá bom? Estamos à sua disposição. Ótima noite e que Deus abençoe grandemente a sua vida.